Fala pessoal, aqui é o deputado federal Nicolas Ferreira, estou aqui com o nosso senador Cleitinho, nosso governador Zema, e começo de ano, começando aí o ano letivo, e nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Senhor governador, quero aqui te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor sim da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. E um grande abraço, tamo junto. E um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu! Meus herculoides, atentar contra a saúde pública é crime, principalmente se for contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ponto de vista jurídico, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe, artigo 14, parágrafo 1º, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Então, não é prerrogativa de governador, de prefeito, de deputado, de senador dizer se as crianças vão ser vacinadas ou não. Tá na Constituição Federal, tá no ECA, e a nossa Constituição da República deixou bem claro no artigo 227 que é dever da família, dever da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente com prioridade absoluta nos seus direitos, e o principal deles é justamente o direito à saúde. E é de se notar também no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069/90, que está fundado na chamada doutrina da proteção integral, na qual crianças devem ser tratadas como sujeitos de direito e não como meros objetos de tutela. Não é simplesmente eu sou pai, ele é filho e ele faz o que eu quiser. Aí você deve estar pensando, Jota, mas eu só estou defendendo meu filho de uma vacina que eu não confio, que ela foi feita de última hora, uma vacina experimental. Cadê seus estudos? Então tá, vamos sair do campo jurídico para ir por campo científico. E se você acha que eu saco um pouco de lei, que não é nem a minha área, eu sou um mero admirador do direito, imagina o que eu posso fazer na área de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Então, meu filho, já taca o like aí e compartilha esse vídeo para que a gente possa combater a ignorância, o fanatismo e a tirania. E claro, né, deixar os bolsonarentozinhos negacionistas no seu devido lugar. Mas agora, antes de eu contar a história da vacina de RNA, eu quero te dar uma informação básica de bioquímica, mas não se preocupe não, são informações assim mesmo, só para você relembrar da tia lá da 5ª série, da 7ª série, tá bom? Todo o nosso corpo é formado por unidades muito pequenininhas que a gente chama de células. E elas são divididas, né? A célula é dividida basicamente em 3 partes. A gente tem a membrana plasmática, a gente tem o citoplasma e a gente tem o núcleo. Ok. Dentro desse núcleo fica guardado e protegido o DNA, o seu material genético. E é esse DNA que é responsável por todas as suas características. Inclusive é ele que comanda a produção de todas as proteínas do seu corpo, do nosso corpo, como a proteína que faz o cabelo, a proteína da cor dos olhos, a proteína da cor da pele, a proteína da barba, a proteína que faz os colágenos, as cartilagens, enfim, tudo é formado com proteína. E é esse cara que manda a informação, porque não pode ser produzido dentro do núcleo, porque é muito pequenininho lá e o DNA já é gigantesco, já pega um espaço medonho. O que é que ele faz? Ele pega, manda a informação lá para fora, para que essa proteína seja feita do lado de fora. E o que é que tem do lado de fora do núcleo? O citoplasma. Mas preste atenção, é um cara muito específico que leva essa informação do núcleo até o citoplasma. O nome dele é RNA fofoqueiro. Não, gente, é o RNA mensageiro. Então vamos lá. No núcleo acontece uma coisa que a gente chama de transcrição.
uma enzima chamada RNA polimerase. Ele abre a fita dupla de DNA, porque o DNA é formado com duas fitinhas, tá? Helicoidal. Então ele abre essa fitinha num ponto específico e lá nessa região ele copia a informação, tem umas letrinhas lá, tá? Ele copia essa informação para produzir uma determinada proteína. Então, então é timina, guanina, tal. Beleza, ele pega, né, essas letrinhas, essa informação, e ela se torna uma fita, uma única fita. Essa fitazinha que carrega essa nova informação, uma única fita, é chamada de RNA mensageiro. Então foi produzido, né, a enzima abriu, a polimerase abriu e produziu uma fita de informação, com a informação que é o RNA mensageiro. Esse RNA sai e ele lá se junta com os tal de ribossomos e ele produz a proteína específica daquela região lá do DNA que estava no núcleo. Olha, se você entendeu até aqui, então fique tranquilo, porque a partir daqui é só história. Em 1978, cientistas dos Estados Unidos, juntos com a Inglaterra, eles conseguiram produzir proteínas em laboratório a partir do RNA mensageiro que era entregue lá dentro da célula. Então, eles pegavam, conseguiam botar o RNA, não era o RNA do núcleo da célula, um RNA que eles pegavam de fora, conseguia botar lá no citoplasma e olhar. Olha, ele também faz a mesma coisa que o do núcleo faz, produzir proteína. Eles fizeram esse RNA encapsulado numa bolha de gordura. E aí eles viram que ele poderia ser absorvido lá na célula, mas isso tudo era produzido fora de um organismo vivo. Isso era feito no laboratório, numas plaquinhas que a gente chama placa de Petri. Então veja, em 78 eles conseguiam colocar um RNA externo, mensageiro, né, no citoplasma de uma célula e ela conseguia produzir a proteína. Então, 10 anos depois, em 1988, um pesquisador chamado de Robert Malone, ele conseguiu repetir o experimento, só que dessa vez ele não fez nas plaquinhas de Petri não, ele testou em organismo mais complexo, como o embrião de rãs e de camundongos. O resultado foi assim surpreendente. O RNA mensageiro, ele entregue ali, era capaz de guiar a produção de proteínas. Show! Então olha, se as células de um organismo vivo conseguem criar proteínas a partir de um RNA mensageiro externo que foi entregue lá para ela, seria possível criar RNAs mensageiros para produzir uma proteína que tivesse em falta no organismo para tratar doença, como se ele funcionasse como um remédio. Eu faço o que eu posso. Então esse cientista Robert Malone teria um futuro brilhante pela frente. Ele até tentou produzir vacinas de RNA contra um coronavírus comum, aquele que causa só resfriado, lá na década de 90, mas ele não conseguiu financiamento. E alguém pode até pensar, então esse Malone foi o criador da vacina de RNA. Não, ele foi um dos que ajudaram no processo para entender o funcionamento, assim como vários outros. Inclusive, ele não recebeu crédito como o criador da vacina de RNA. Agora, e ele passou a espalhar desinformação como forma de vingança. Ele passou a ser um arco inimigo das vacinas de RNA. Isso é tudo burrice. Veja, não foi o Robert Malone que revolucionou de vez a história da vacina do RNA. Logo depois dos seus experimentos, fez lá com a rã e com os camundongos em 88, o RNA mensageiro começava a ser visto como uma molécula poderosa e capaz de tratar doenças. Mas durante muitos anos a pesquisa de RNA mensageiro ficou parada porque era algo muito caro e trabalhoso. O que custa caro mesmo é a ignorância, né? Isso é o básico, sabe, da educação infantil metodológica, viu? E o principal problema é que o RNA mensageiro, ele se degrada, ele se destrói facilmente. O desafio era encontrar maneiras de entregar para a célula um material tão sensível como o RNA mensageiro, sem ele se degradar. Era preciso desenvolver algo capaz de realizar o transporte do RNA mensageiro e fazer com que ele sobrevivesse no sangue e no ambiente de um organismo vivo.
E o que mais deu certo na época era usar um lipossoma, que nada mais é do que uma cápsula de gordura que protegia o RNA mensageiro para ele não ser degradado no percurso até ele chegar na célula e chegar no citoplasma. E o lipossoma também ele é capaz de fundir com a parede da célula, né, que é lipoproteica, né, que é de gordura também com proteína. Então esse lipossoma vai lá e entrega aquele componente precioso na sua mais perfeita segurança. Com o lipossoma nós estávamos prontos para testar pela primeira vez uma vacina de RNA. E isso, gente, foi agora? Foi não. Isso era 1993. Cinema 93. É só sucesso. E aí começaram os testes em Comodoro da primeira vacina de RNA mensageiro. Ela foi desenvolvida contra o influenza, que causa gripe. E aí, Jota, deu tudo certo? Foi só o filé? Foi não, mamãe. Foi não. Ele não vai não. No início das pesquisas se adicionava uma quantidade muito pequenininha de RNA mensageiro e ela se degradava em alguns segundos dentro lá do corpo do camundongo. Não tinha o efeito imune esperado. Aí tiveram a brilhante ideia, vamos aumentar a dose. Só que ao aumentar a dose, aparecia outro problema. O sistema imunológico do organismo lá do bichinho reconhecia aquele RNA mensageiro como um corpo estranho. E antes mesmo dele conseguir, né, produzir a proteína, já começava o ataque do sistema imunológico contra ele. A resposta inflamatória era generalizada e podia levar o animalzinho à morte. Então a chave do problema só seria solucionado em 2005, em que os pesquisadores o Drew Weissman e a Katalin Karikó fizeram uma descoberta que mudaria toda essa realidade. Eles notaram que se substituir a letra U de uracila, uma base nitrogenada, lá no RNA mensageiro, por uma letra U sintética, isso era capaz de fazer com que o organismo parasse de identificar aquele RNA mensageiro como um inimigo. Ah, moleque! Há quem diga que essa foi a invenção que possibilitaria o desenvolvimento das vacinas de RNA que nós temos hoje e que provavelmente, olha, eu vou falar aqui uma fofoca, provavelmente isso aí dá prêmio Nobel. Vocês viram o tamanho da história que eu contei até aqui? Então não foi assim do dia pra noite, Pepe! As pesquisas que deram origem à vacina de RNA mensageiro começaram há mais ou menos 30 anos atrás. E no começo de 2020, várias vacinas de RNA já estavam sendo testadas em humanos. A vacina contra o HIV, de Zika, de influenza e de raiva. Coincidentemente, já estava sendo testado, não foi por causa do coronavírus. Já estava sendo testado em humanos. Aí, coincidentemente, surgiu uma pandemia mortal de um novo coronavírus lá na China. Mas a receita da vacina já estava pronta. Era só adaptar para o novo organismo. Os pesquisadores fizeram só um copiar-colar de uma parte do material genético do vírus. A parte que codifica a proteína spike. Montaram um RNA mensageiro em laboratório, envolveram tudo numa placa de gordura e vou lá. Eu acho que compreendi. 2 dias depois que o código genético do vírus foi disponibilizado para pesquisas, a Moderna já tinha o RNA mensageiro nas mãos. E 38 dias depois, a vacina já estava pronta para ser testada em humanos. Então, as vacinas contra a Covid, tanto da Moderna como da Pfizer, usam essa tecnologia inovadora. Elas entregam para as nossas células esse RNA mensageiro pirata que instrui o nosso organismo a produzir a proteína da superfície do coronavírus, que estimula a geração de uma resposta imune. O corpo humano só vai produzir uma única proteína e não o vírus todo. Sem o resto do vírus, a proteína spike não consegue causar nenhuma doença quando a gente
gente recebe a vacina. Uma vez que esse RNA mensageiro faz o nosso citoplasma produzir só a proteína spike, essa proteína spike é colocada para fora, o nosso organismo, essa proteína que eu não conheço não, isso aqui é um RNA mesmo. Aí pega a proteína spike, quebra ela todinha e já fica com a arma pronta, né? Já sabe qual é a arma para aquele tipo de proteína. Quando o vírus do coronavírus entra, aí olha, tem essas mesmas proteínas aqui na superfície. Aí eles atacam essas proteínas. Vixe, na minha terra isso dava até morte-me. E olha, meu amigo Herculoide, se você pensar direitinho, o objetivo dessas vacinas de RNA é o mesmo das vacinas convencionais que você já toma há tanto tempo. A grande diferença entre elas é que a vacina de RNA mensageiro usa uma plataforma diferente. Ao invés de você colocar lá um vírus dentro da vacina, lá um vírus morto ou atenuado. Porque se você não sabe, é isso. As vacinas convencionais, a gente pega o próprio vírus causador da doença, ele morto ou atenuado. Porque quando ele entra no organismo, se ele já está morto, ou se ele está lá cambaleando, o organismo não tem dificuldade para matá-lo e encontrar já qual é a arma principal contra aquele determinado tipo de vírus. Então, pastores, Nicolas Ferreira, Zema e outros negacionistas, se quiserem me convidar para um debate, estou à disposição. Galerinha, esse negócio de negacionismo e desinformação não é coisa nova não. Não é de agora não, não. Olha só, a gripe espanhola foi causada pelo vírus H1N1, que matou pelo menos 40 milhões de pessoas aí em 2 anos. E apesar de levar até esse nome, ela não surgiu na Espanha. Preste atenção, em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, a Espanha foi um dos poucos países que se manteve neutro na guerra. Então, por lá, os jornalistas tinham liberdade para noticiar o que estava acontecendo pelo mundo e falar sobre essa pandemia que os outros países ignoravam a dar notícia. Como só a Espanha noticiava sobre a doença, as pessoas acabaram acreditando que a gripe, que o vírus tinha surgido lá. E na verdade ninguém sabe onde surgiu a gripe espanhola. E naquela época também tinha fake news sobre a pandemia, porque falava que essa gripe era causada por um remédio que estava sendo produzido na Alemanha. E também tinha fake news sobre prevenção, tá? Eles não tinham cloroquina lá não, mas eles diziam que se você comesse chocolate 3 vezes ao dia, você ficava imune para não pegar o vírus. Agora, sabe o que mais me assusta em pessoas como Nicolas Ferreira? É que eles são contra a vacinação de crianças, mas estavam dispostos a dar até cloroquina como tratamento precoce.